Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós estamos dando sequência ao estudo do capítulo número 1, nas zonas inferiores, do livro Nosso Lar, né, que foi trazido pelo espírito André Luiz, é um relato do espírito André Luiz, né, que compõe o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual e Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então nós fizemos já 2 estudos desse primeiro capítulo e agora a gente faz o terceiro, que trata dessa parte final deste capítulo, né? Lembrando que nós estudamos a questão da perturbação espiritual, né? Os vídeos estão lá no nosso canal, quem tiver interesse de estudar, né, essas questões, né, são relatadas ou são trazidas lá nos outros 2 estudos. Nós falamos da perturbação espiritual, né, em que o André Luiz ficou um determinado tempo e ganhou após a sua consciência. Muito importante. E aí nós vimos também, tratamos no segundo vídeo, da questão do conhecimento sobre, né, por exemplo, o Espiritismo, sobre a vida futura, no aspecto da continuação da vida, porém no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. E nós tratamos das questões que, de fato, influenciam a condição do espírito ali, quando ele volta à pátria espiritual. Então, tratamos essas questões, né, nos 2 últimos vídeos, da perturbação espiritual e daquilo que influencia na condição do espírito, né, após o seu regresso. E agora vamos tratar aqui desta terceira e última parte, né, deste relato do André Luiz, fazendo alguns parênteses, onde nós utilizamos de fontes auxiliares, né, confiáveis, a própria doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também obras, como por exemplo de Leon Denis, que nós sabemos que são confiáveis e que nos dão uma base segura para a compreensão deste relato de André Luiz. E também, né, o relato de André Luiz nos auxilia a compreender algumas questões que são abordadas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, porque trata de um relato, né, que nos esclarece, que nos exemplifica, né? Ainda fica o convite, né, acho que muitos já sabem, mas essa série do A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, né, que tem lá o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, enfim, acho que são 13 livros, né? Tem muito ensinamento para estudo, né? Tem muito estudo ali, é um complemento muito relevante para aqueles que queiram se aprofundar no estudo da doutrina espírita. Então fica esse convite. Aqui o Nosso Lar é o primeiro livro dessa série. Então vamos, sem mais delongas, continuar aqui essa parte final, né, e terminar esse primeiro capítulo. Então o André Luiz ele continua o seu relato. Em verdade, não foram criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Até então, parece para ele, né, uma sensação, talvez, né, de desilusão, não sei, talvez desilusão pelo fato de que para ele é surpreendente que tenha ele vivido uma vida, entre aspas, normal, onde ele estudou, conquistou seus títulos, né, o título universitário, né, a gente sabe que André Luiz foi um médico nesta encarnação, até agora ele não falou isso, mas nós sabemos que ele relata isso posteriormente, mas até então não. Mas a gente sabe que ele foi um médico, né, que ele tinha uma família, tinha filhos. Então foi uma vida tranquila, entre aspas, e comum em vários dos seus aspectos, né? Mas é surpreendente para ele e ao mesmo tempo traz essa desilusão porque ele experimentava uma noção de tempo perdido, onde ele encontrava como o acusador a sua própria consciência. Muito, muito relevante isso, né? Leon Denis, no livro Depois da Morte, nesse capítulo 31, que é denominado O Julgamento, o Leon Denis esclarece o seguinte: é também em si mesmo, e não fora de si, é em sua própria consciência que o espírito encontra sua recompensa ou seu castigo. Ele é seu próprio juiz. Caído o vestuário de carne, a luz penetra-o e sua alma parece nua, deixando de ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos,
momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas, de misérias. Aqui, obviamente, nós estamos tratando daquele em que a consciência se mostra culpada, né? Que é diferente daquele que buscou a prática do bem, a caridade, da sua elevação espiritual durante toda a sua vida. Nós já tratamos disso anteriormente também, né? Mas é uma questão muito séria a se pensar, né? Porque aqui nós temos a nossa consciência como atuando ou nos mostrando a verdadeira característica de nós mesmos. Então, quem fala para o André Luiz, quem o julga, quem é aquele que determina, e aí a gente fala do juízo final, é a própria consciência dele, que fala para ele, é aí que dá o que dita as consequências de tudo aquilo que ele fez durante a vida, né? Então, interessante. Vamos dar continuidade aqui, né? E a gente faz mais uma reflexão. Olha só. Habitar a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuía ceitil do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então, essa desilusão em que ele se encontra, né, aqui ele próprio, começa a encontrar justificativas para a sua própria condição. Porque apesar desta vida comum, normal, salve, né, as proporções, aqui a gente está colocando de uma situação que, obviamente, não é que todos vão ter tamanhas oportunidades como ele teve, né? Mas de acordo com a vida que ele mesmo teve e da forma como ele mesmo vê, teria sido uma vida normal, digamos, porque ele constrói a sua vida como nós muitas vezes passamos a nossa vida, né? Com os objetivos de ganharmos a nossa profissão, de construirmos a nossa família, de viver os prazeres momentâneos e, né, a vida passa. Porque é isso que ele relata, né? Então nós estamos falando do relato do André Luiz, né? E não estendendo isso como uma condição em que todos têm essas mesmas oportunidades, né? Não é isso. E aí a gente vai inclusive tratar desta questão, ou pelo menos deixá-la como um objeto de estudo, que é a parábola dos talentos, né? Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo também, a sua explicação e a passagem que Jesus traz essa parábola para a gente, né? Porque aqui, nesse relato dele de desilusão, né, ele mesmo fala, né, que no próprio conceito dele, né, vivendo aquela filosofia do imediatismo, ou seja, de viver o presente, né, só como se fosse aquele só se vive uma vez, né? Então, é aqui que ele encontra as suas desilusões, porque, como ele está falando aqui, ele não estendeu esses benefícios para os demais, para aqueles que, né, estavam em uma situação de angústia, de necessidade. Ele não estendeu os laços fraternos de todos os bens que ele recebeu àqueles que estavam ao seu redor, né? Portanto, como ele colocou aqui, e é isso que traz o peso na consciência dele, é que ele gozou dos bens, colheu as bênçãos da vida, mas não lhe retribuiu ceitil do débito enorme, né? Então, aqui fica, conforme já está até aqui embaixo, né, fica a sugestão de uma leitura, para que a gente também não estenda muito o estudo de hoje. Fica a sugestão da leitura deste capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo número 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? A sugestão é para o capítulo todo. Porém, mais especificamente, a parábola dos talentos e instruções dos espíritos, que trata do desprendimento dos bens terrenos. Porém, eu trouxe aqui deste capítulo 16, uma dessas instruções dos espíritos que fala sobre a verdadeira propriedade. Um texto muito importante para a gente, porque já que o relato do André Luiz está falando que a vida dele, né, foi cheio de bênçãos, né, e que ele teve acesso a vários bens de ordem material, né, e aí ele está passando, portanto, por uma situação angustiosa para ele, como ele está relatando, né, quais são, portanto, as nossas verdadeiras propriedades? Quais são os bens que de fato vão nos trazer tranquilidade na nossa vida futura, né? A começar daí.
a gente precisa ter, então, esse entendimento sobre a vida futura, e é isso que o Espiritismo nos esclarece muito a respeito. Né? Então, a vida futura, que é, na verdade, trata da vida no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, ela deveria, né, ser, como a gente estudou e como o próprio Kardec fala, né, o objetivo das maiores preocupações do homem. Né? E é ela também que esse ponto de vista com relação à vida futura, que nos auxilia a enxergar as questões da vida presente, da vida material, as dificuldades, os sofrimentos, as lutas, com uma percepção em que elas são necessárias para o nosso adiantamento na vida futura. Então, quando nós olhamos sob esse ponto de vista da vida futura, as nossas questões da vida material, elas tomam uma proporção menor, né? As dificuldades elas ficam menores, porque nós sabemos que elas são necessárias para o nosso adiantamento. Né? Obviamente que, à medida que nós vamos trabalhando o nosso crescimento espiritual, através dos burilamentos que nos são oferecidos por misericórdia divina, nós conseguimos, pouquinho a pouquinho, nos melhorarmos, compreender melhor o propósito dessas dificuldades, compreender as necessidades de passar por tais circunstâncias da nossa vida e que nós vamos colher, né, os benefícios, não aqui, mas lá na vida futura. Né? Então, já falamos também dessas questões todas e que está colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. E como nós vimos das explicações de Kardec, esse é o eixo central das explicações, né, dos ensinamentos, na verdade, de Jesus. É a vida futura. Então, é esse o eixo central do ensinamento de Jesus, a vida futura. Porque, do contrário, muito daquilo que ele nos ensinou não teria sentido, já que nós não enxergaríamos, por exemplo, a necessidade de sofrermos para sermos mais felizes ou para nos melhorarmos. Então, essas recompensas, né, as bem-aventuranças, por exemplo, elas teriam sentido lá na vida futura. Né? São reflexões para a gente fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essas explicações também. Né? No capítulo, se eu não me engano, no capítulo 2, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. O Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, no capítulo número 2. Meu reino não é deste mundo. É um capítulo que, inclusive, nós mencionamos no último estudo. Fica, portanto, mais uma sugestão de leitura. Né? Esse capítulo que é extremamente importante. Mas voltando aos nossos comentários, né, aqui sobre essa passagem aqui do André Luiz, né, então, vamos ler aqui juntos esta instrução dos Espíritos que trata da verdadeira propriedade. Ou seja, aquilo que vai fazer importância para a gente, ou que vai ter importância para a gente na vida futura. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, é isso que nós vamos levar. Né? Nada que é do corpo e tudo aquilo que é da alma, do nosso espírito. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. E no outro mundo aqui ele está querendo dizer na vida futura, né? Na vida espiritual. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai para um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possa servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos,
mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Né? Quem responde isso é a própria consciência. Né? Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as aventuras. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Né? Mensagem de Pascal, de 1860. Né? Então, nós podemos fazer, inclusive, uma associação aqui, ou utilizar os próprios ensinamentos, né, de Jesus, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Né? Então, essas instruções, elas nos ensinam muito e elas explicam, na verdade, né, o que está acontecendo com o André Luiz. Porque é justamente isso que ele relata. Né? Ele tinha títulos, ele tinha posição, né, social, uma profissão de médico, né, tinha uma família construída, com toda a condição que ele conseguiu proporcionar em termos de recursos materiais. Então, é isso que ele mesmo relata. Porém, né, qual foi a prática do bem que excedia as obrigações que ele tinha, né, que extrapolou os vínculos familiares dele e que foi colocado em favor da família humana? Né? Ou seja, qual é o bem que ele praticou na sua vida ou durante a sua vida que foi de maneira não egoísta e sim caridosa com relação ao próximo? Né? Então, são essas coisas que a própria consciência dele, né, traz como sendo o determinante para a condição dele, né, feliz ou não, angustiosa ou não. Né? Essa condição dele, portanto, como nós então compreendemos, depende, mais uma vez, de tudo aquilo que ele plantou, de tudo aquilo que ele trabalhou enquanto ele estava vivo. Vivo, que eu digo, encarnado. Né? E é essa que é uma dos grandes ensinamentos, das grandes, como que eu posso falar, das grandes preocupações do Espiritismo, de alertar, de instruir, de esclarecer com relação a esta vida futura e também de trazer a atenção do homem para a prática do bem, de ensinar o homem que eu digo, né, a humanidade, né, a espécie humana, a prática do bem, né, a bem proceder em sociedade para com os demais e para consigo mesmo. É isso que o Espiritismo vem trazer. Né? Então, a vida futura e as vidas sucessivas, né, são, dentro do Espiritismo, muito bem demonstradas, muito bem esclarecidas e que nos confortam e que nos auxiliam a entender os verdadeiros propósitos que nos trazem aqui. E é esta a grande riqueza, ou uma das grandes riquezas, de ter acesso a esses ensinamentos. Né? E aí, vamos continuar aqui o relato do André Luiz. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, olha só, era justo, pois que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Um relato muito impactante, né? E que, na verdade, né, a gente às vezes pode se comportar de uma maneira a tentar camuflar esta sensação de nós mesmos. Mas a gente tem dentro de nós, né, a certeza. A gente pode não assumir, a gente pode não colocar em palavras esse sentimento. Mas nós sabemos, lá na nossa consciência, que esse deve ser
né, o fluxo, né, comum, o fluxo natural das coisas, né, de voltarmos à pátria espiritual e nos depararmos com nós mesmos, com aquilo que nós levamos conosco, com aquilo que nós construímos dentro de nós durante a nossa vida. E aqui, o interessante é que o convite que André Luiz, e aí a gente já sabe, né, da obra que ele deixou lá do plano espiritual, através dos livros dele, muito esclarecedores, né, mas aqui ele deixa esse convite, esse apelo, né, comovedor, aqui nessa parte final. Olha só, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Lembrando que nós todos podemos mudar, né, os nossos caminhos, podemos alterar o rumo das coisas que nós estamos plantando. E isso é muito consolador, né? Olha só, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Isso não é novo, né? Aqui a gente tem um relato que nos auxilia a compreensão, mas isso não é novo, porque quem ensinava ou quem ensinou isso para nós foi Jesus, né? Então, hoje, para não estender muito o nosso estudo, eu vou deixar vários convites à leitura, né? Por exemplo, aqui no capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, né? Eu não vou colocar, a gente não vai abordar esse tema ou esse trecho como um todo, mas só para a gente ter uma noção de que isso já foi tratado por Jesus, né? Jesus fala sobre a porta estreita, né? E aí, como Jesus ensinou, né? Ou como Jesus nos aconselhou, buscai a porta estreita, né? Porque é por ela que nós entraremos no reino dos céus. E o que é essa porta estreita? O que é a porta larga? Lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma explicação muito palpável para nós. Coloquei aqui só um trechinho para a gente. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número de pessoas, né, envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? E por que essa porta estreita, né? É porque é trabalhoso, é difícil, a gente tem que vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, né? Aquilo que ainda a gente traz como imperfeição e que exige de nós esforço, dói, né? Nós precisamos trabalhar impaciência, intolerância, ciúme, inveja, egoísmo, orgulho, vaidade. Tantas e tantas mazelas que nós trazemos, né, dentro de nós mesmos e que exigem de nós atenção, esforço, exercício, hábitos que nos promovam a remoção dessas mazelas, né? E como, né, o Emmanuel nos esclarece muito bem, né, são os burilamentos que nós recebemos como meios de nos melhorarmos, que são a forma como nós podemos trabalhar. E muitas vezes a gente se revolta contra eles, né? Jesus mesmo falou para Saulo, né? Não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, não lute contra as situações que vão te proporcionar o melhoramento de você mesmo. Então, é isso, esse burilamento, né? As situações que nos são colocadas, que muitas vezes a gente se revolta e que às vezes a gente realmente, né, não consegue ainda superar, porque exige de nós muita coragem, né? Elas são necessárias de toda forma, né? E por misericórdia divina, se a gente não consegue uma vez, né, nós vamos ter outras oportunidades, graças a Deus, né? Então, isso que o André Luiz está falando para a gente. Olha, aproveita as oportunidades que vocês têm, né? Porque esse recado é para aqueles que estão encarnados, né? Ó, amigos da Terra. Então, ele está falando, aproveita as oportunidades da encarnação, ou aproveita a oportunidade da encarnação para acender a luz dentro de vocês mesmos, né? Suai agora, e aqui está a questão da porta, né? Da porta estreita. Suai agora para não chorares depois. Muito interessante. E por fim, pessoal, para a gente terminar o estudo desse primeiro capítulo, né, do nosso lar, a gente vai resumir, né, tudo o que se tratou aqui. E esse resumo está lá no livro, né, O Céu e o Inferno, né, obra básica do Espiritismo, né, da doutrina espírita, naquele capítulo que nós já tratamos também,
nos outros estudos, que é o capítulo 1, denominado O Passamento. Vamos ler aqui, né? O estado do espírito, deixa eu ver aqui. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento foi o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, mais uma vez a consciência aparecendo para nós, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Desculpe. Para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as suas más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, ou seja, preferindo e aspirando às questões da vida espiritual ao invés daquelas imediatas da vida terrena. Então, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerado deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. E aqui uma parte muito importante para todos nós que ou simpatizamos com a doutrina espírita ou mesmo com os espíritas. Porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então a gente sabe que com a doutrina espírita nós temos um acesso ao entendimento muito grande. E esse entendimento, como nós vimos, auxilia na nossa condição futura. Mas ele também traz as suas responsabilidades, porque, na verdade, ele nos incita à prática do bem e a retidão do nosso proceder. E aí, como nós estudamos no Livro dos Espíritos, o conhecimento do Espiritismo influencia na duração mais ou menos longa da perturbação espiritual em que nós nos encontramos após o nosso desencarne. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, olha só o que Kardec coloca aqui nessa parte final. O espírita sério não se limita a crer porque compreende. O espírita sério não se limita a crer porque compreende. E compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que lhe facilita a passagem para outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Muito relevante, então, esta passagem, esse resumo que Kardec nos traz. É interessante essa parte aqui, uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. É como se o verdadeiro espírita, ou o espírita sério, como ele está colocando, ele compreende e ele vivencia essa vida futura nos seus atos diários, nos seus atos do dia a dia. Porque ele sabe que tudo que ele faz repercute nessa vida futura e é o que vai trazer benefícios para ele no futuro. É uma realidade já. Deixa de ser uma coisa futura e passa a ser uma realidade que ele vivencia. Então, essa parte aqui, a vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Muito interessante essa parte trazida pelo Kardec. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos. Bom, pessoal, terminamos então esse capítulo número 1. Bastante conteúdo nós tratamos aqui nesse capítulo.
Obviamente, muitas outras coisas poderiam ser abordadas, mas a gente tentou associar vários dos conceitos trazidos, esclarecidos pelo Evangelho, pela doutrina espírita, para auxiliar na compreensão desta situação em que o André Luiz se encontra nesse primeiro momento. Então, muito obrigado por acompanhar o nosso estudo. Fique com Deus. Até o nosso próximo estudo. Que Jesus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima.